Hoje, através do Evangelho de Lucas capítulo 10, vamos entender os mandamentos de Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando lemos o versículo 35, está escrito: no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. Essa história começa no versículo 29, quando alguém pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus responde: aquele que consegue compartilhar esse tipo de amor é o seu próximo. Vamos continuar com o versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, o que ele fez? Compadeceu-se dele. Devemos ter uma mente de compaixão quando pregamos o Evangelho. O que teria acontecido com o homem que a princípio foi ignorado depois de ser atacado por ladrões se ninguém o socorresse? Ele teria morrido. A princípio ninguém o ajudou, todos passaram por ele. Toda a humanidade foi diagnosticada com uma doença chamada pecado. E como estamos sob a maldição de Satanás, o nosso destino é ir para um mundo onde há a eterna morte. Para quebrar essa maldição, alguém deve compartilhar o seu amor e graça. Está escrito: certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Versículo 34. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Irmãos e irmãs, há muitas pessoas ao nosso redor esperando pela nossa ajuda. Deus permite que muitas pessoas passem por nós. Não vamos deixar que elas apenas passem. Em vez disso, vamos ter compaixão de suas almas. Podemos ajudar os que estão ao nosso redor quando temos uma mente de compaixão, pensando: todos eles irão ao inferno se eu deixar eles irem. Irmãos e irmãs, se a verdade da nova aliança não for pregada para a humanidade, ninguém pode ser salvo. Qual remédio nós precisamos para curar a nossa doença do pecado? Precisamos do remédio espiritual chamado Nova Aliança. Devemos todos nos tornar como o bom samaritano, que salvou o homem ferido. Não está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 22 que é para amar e cuidar das pessoas com essa mente de compaixão? Vamos ler o capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos ser como o bom samaritano e mostrar boas obras aos que estão ao nosso redor. Quando falhamos em guardar os mandamentos de Deus, no fim, Deus se afasta de nós. Somente aqueles que são inspirados pelo amor de Deus e o compartilham podem receber a vida eterna. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Deus continua a explicar isso através da parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus.
e através da parábola das 10 minas, que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Está escrito: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Irmãos e irmãs, por favor, compartilhem com as pessoas do mundo o quanto Deus ama e cuida de todos nós. Vamos ser aqueles que dão liberdade para a humanidade, ao cortar as correntes das trevas e da morte. Esperando que vocês recebam muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.